verdade ou não assim, queriam doutor, elas contribuir? confiavam na impunidade, né? Confiavam que não ia acontecer nada. Então, muitas demoraram e sofreram as consequências por isso. Quando você... eu trabalhei lá nos Estados Unidos nessa área até de compliance, nesse período que eu fiquei fora. E lá, o sistema é mais rigoroso. Tu também Com foi bastante tudo. criticado, porque era uma das empresas que foi pro espaço também, na Lava Jato, não foi? Não. Aí também é uma Narrativa. historinha do PT que não tem nada a ver. Eu trabalhei para uma empresa, uma consultoria internacional, tipo uma empresa assim, a Price Waterhouse, era a Álvares de Marçal, mas é uma empresa de consultoria. E eu ajudava as empresas a o quê? A adotar sistemas anticorrupção. Eu não era advogado nem defendia nenhuma empresa. Era para ajudar a criar sistemas de compliance. Entendi. Quando eu entrei na minha empresa, eu coloquei no meu contrato, olha, eu não vou trabalhar para empresas investigadas na Operação Lava Jato. Agora, essa empresa que eu fui trabalhar, a Álvares Marçal, é uma empresa multinacional. Ela tem escritório no Japão, Tem na Europa. vários clientes, e tem não só escritório os no clientes Brasil. do Brasil. E aí, atendi aqui no Brasil, numa área que não era minha, que era a área de recuperação judicial, a Odebrecht. Mas ela foi nomeada pelo juiz, não foi nomeada pela Odebrecht. E aqueles pagamentos que eram feitos da Odebrecht pela recuperação judicial para Álvares de Marçal, pela administração, não tinha nada a ver com os pagamentos que eu recebia. Eu estava trabalhando, inclusive, nos Estados Unidos. Então criaram essa história, como essa mesma história que a Lava Jato quebrou as empresas. Vamos lembrar que entre 2014 e 2016, a gente teve a maior recessão da história do Brasil, que foi provocada pelas políticas econômicas equivocadas do governo do PT, que sim estouraram no governo Dilma, mas foram implantadas no governo Lula, no segundo mandato. Políticas econômicas equivocadas, naquela linha de que pode-se gastar o quanto quiser, que não tem problema nenhum. Estouraram a dívida pública brasileira, e isso acabou provocando a grande recessão lá de 2014 e 2016. Fizeram política errada em exploração de petróleo, com aquele regime que não funcionou, que as coisas ficaram paradas. Fizeram investimentos que foram pouco eficientes, porque boa parte também foi vertido para a corrupção. Quebraram fundos de pensão. Então, quando o Lula coloca essa história de que a Lava Jato quebrou as empresas, ele está querendo esconder o fracasso econômico do governo Dilma, que foi plantado durante o segundo mandato do Lula. Tá? E essas empresas, aí voltando ao que eu estava falando, né? Eu trabalhei nos Estados Unidos. Como o sistema lá é muito rigoroso, quando uma dessas empresas é pega em algum esquema de corrupção, o que elas fazem? Para minorar danos à reputação, para evitar multas pesadas, para evitar processos, elas correm ao Ministério Público de lá, no caso do Departamento de Justiça, para fazer alguma espécie de acordo. Isso acontece com grandes bancos, isso acontece com grandes empresas, não só na área de corrupção, mas qualquer infrações mais graves, porque elas querem evitar que as autoridades venham até elas. Então elas se antecipam. No Brasil, as empreiteiras, desde o primeiro dia da Lava Jato, quando foi preso o Paulo Roberto Costa, 17 de março de 2014, sabiam que a investigação, se prosseguisse, ia chegar nelas. Porque ele recebeu suborno de praticamente todas essas grandes empreiteiras brasileiras encontradas na Petrobras. Os primeiros acordos de leniência, no entanto, as empreiteiras foram buscar e procurar o Ministério Público em 2015, outras em 2016, outras em 2017. Então elas esperaram sangrar, porque elas confiavam o quê? Na impunidade. Confiavam que o governo do PT ia de alguma forma salvá-las. Tentaram fazer lá alguns acordos mandrake para evitar as investigações. Então, quem foi o responsável pela quebra dessas empresas se chama governo do PT, que estruturou, né, que permitiu que fosse estruturado esse esquema de corrupção. E 2, as empreiteiras e seus dirigentes, que demoraram a reconhecer a sua responsabilidade. Se tivessem feito no primeiro dia, estavam até hoje sem grandes problemas. E quando o Lula chegou com essa historinha aqui, ele está querendo esconder o fracasso econômico do governo do PT. E se tivesse de recursos para fazer investimentos, as atividades de todas as empresas do setor não parariam, as obras não parariam. O grande problema foi a falta de recursos para fazer investimentos por parte do governo federal em razão da grande crise gerada. E o Sérgio mencionou acordos Mandrake. Lá no começo da Lava Jato, nos procurou, via a Procuradoria-Geral da República,
um grande banco brasileiro público, dizendo que tinha estudo, que era preciso que tivesse um acordo geral, um acordão foi chamado na época, com todas as empreiteiras, quiseram nos enfiar a goela abaixo, um acordo com todas as empreiteiras, porque se não fosse feito um acordo, supostamente, existiria um risco sistêmico para as instituições financeiras. E o acordo geral seria um acordo num valor que jamais foi visto antes, um acordo no valor de R$1 bilhão. As empreiteiras todas em conjunto pagariam R$1 bilhão, o que foi muito menos do que os acordos que a gente fez com uma parte das empreiteiras de 15 bilhões de reais. E quando o Sérgio fala que não foi feito o acordo por causa porque elas acreditavam na impunidade, o que é isso? A ideia é a seguinte, você só faz um acordo com alguém se esse acordo é mais vantajoso do que a alternativa. Então, eu tô querendo comprar uma casa, Igor, e você tem uma casa que você está vendendo por R$100 mil.